A Marta Regina procurou o Bem Viver para saber o que fazer mais sobre a cefaleia cervicogênica. Ela tem muitas dores de cabeça, uma dor que lateja e queima. Ela já foi internada várias vezes por causa desse mal-estar. Para entender e ajudar a Marta e também outras pessoas, eu converso agora com o fisioterapeuta André Venturini. E a gente estava conversando aqui, você me contou que não é um problema só da Marta, não. A cefaleia cervicogênica, ela atinge muita gente, né? Então, o problema da cefaleia cervicogênica é a questão de a gente conseguir diagnosticar ela. Geralmente ela é entendida como enxaqueca. Então as pessoas vivem anos com enxaqueca, tratam de diversas maneiras, com medicamento apenas para sintoma, e não entende que a dor dela, essa queixa de cefaleia dela, com dor no fundo dos olhos, dor na parte superior da cabeça ou na face lateral, pode estar vindo de um problema da cervical dela, de um desalinhamento da cervical. Então ela vive anos com dor, tem dores o dia inteiro, dores horríveis, que nem ela comentou, e não sabe de onde está vindo. Então o tratamento nunca vai ser eficaz porque não trata a causa, e sim sintoma. E tem uma diferença da cervicogênica? Você falou que é cervical. Seria aqui na base do pescoço, André? Isso, seria a parte superior da coluna, né? Acima dos ombros, isso a gente chama de coluna cervical. Elas são algumas vértebras, principalmente as três primeiras vértebras da coluna. Elas têm ramos nervosos que se confundem com o nervo craniano da parte superior do pescoço. E esse nervo ele não consegue transmitir muito bem a informação para a cabeça entender que a dor dela está vindo da cervical. O cérebro interpreta aquela dor como uma dor de cabeça comum. Então, o sintoma de uma dor de cabeça comum, o cérebro não consegue diagnosticar e fornecer a informação para a pessoa, fala assim, ó, minha dor está vindo da coluna cervical, do meu pescoço. Então, na hora do diagnóstico, isso que demora algum tempo. Precisa passar por um profissional, um médico, um fisioterapeuta, para a gente conseguir tentar identificar se realmente é uma postura dela que está ruim, se ela tem alguma contratura, um nozinho que as pessoas começam a falar, que tem um ponto doloroso no meu pescoço. Às vezes a gente consegue reproduzir a dor que ela tem por liberação desse músculo. Então, se eu consigo apertar um músculo do pescoço dela, da região anterior ou da região posterior, e eu consigo reproduzir a dor que ela tem, isso mostra para mim que a dor dela não é uma enxaqueca comum. Então, a gente chama isso de um ponto gatilho. Eu comprimo um lugar e gero dor em outro. Se eu comprimisse isso aqui e não tivesse nada, a dor seria no ponto que eu comprimo. Isso é uma técnica de tratamento. Então a gente começa a abordar, mas essa pessoa é uma pessoa que já tem dor há muito tempo, é difícil pôr a mão nela. Ela tem medo, você vai mexer no meu pescoço, tem aquela visão ainda antiga que vai só estralar a cabeça, fazer... Não, a fisioterapia hoje tem diversas técnicas, diversas maneiras da gente abordar a cefaleia. E o que leva a essa cefaleia cervicogênica? Quer dizer, é questão de postura, é um mau jeito? O que é, André? Então, a Sociedade Internacional de Cefaleia, ela descreve 150 tipos de dor de cabeça, né, que é a cefaleia. Desses 150 tipos, eles falam que tem uma prevalência de 20% a 15%, né, de cefaleia cervicogênica. O que causa a cervicogênica pode ser um mau alinhamento de vértebras, até alguma compressão de disco, alguma hérnia, alguma disfunção das vértebras cervicais, que elas têm um movimento, como uma peça. Né? Você vai fazer um movimento, tem que começar a movimentar de uma parte para outra, esse movimento segue. Ele não pode ficar num plano só. Então, às vezes, esse desarranjo das vértebras ou uma função errada dos músculos pode causar essa dor da cefaleia cervicogênica, diferente da enxaqueca. Que a enxaqueca a pessoa às vezes tem por alimentação, por estresse, tem questão hormonal. A cefaleia cervicogênica ela já é bem clássica, ela já vem para a parte estrutural. Então a gente fica mais com a parte anatômica, muscular, ossos e ligamentos que a gente pode tentar trabalhar, e aí tem umas técnicas que a gente consegue fazer isso. Bom, a Marta Regina está sofrendo e alguém em casa já percebeu que tem esse tipo de cefaleia. Qual que é o tratamento a partir do momento que se faz esse diagnóstico? Então, assim que foi feito o diagnóstico, o fisioterapeuta que pegar ela para tratar, vai tentar identificar primeiro algum hábito ruim dela. Quando a gente consegue quebrar esse padrão de dor, que assim, a pessoa acorda e fica com dor, deita, fica com dor, trabalha, fica com dor. Na hora que a gente consegue deixar ela, pelo menos alguns momentos sem dores, ela volta a ter uma memória do normal, do que é viver sem a dor. E ela vivendo sem a dor, ela consegue identificar o movimento que atrapalha ela. O fisioterapeuta não tem condição de ficar o dia inteiro com o paciente para saber, esse movimento está errado. É muito inconsciente, é do dia a dia, já está na rotina dela. Então, ela identificando os movimentos, que nem o hábito de falar no celular, segurando o telefone, não, isso você força a região da cervical do pescoço, né? Posturas ruins no computador, a cabeça muito anteriorizada, tentar manter uma postura melhor. E para isso a gente faz o quê? Um trabalho de alinhamento muscular.
a gente tenta pegar os músculos que estão com tensões em excesso, soltar esses músculos, e os músculos que não estão ativando direito, que deveriam estar em um movimento, deveria estabilizar o pescoço, ele não estabiliza, a gente consegue perceber isso na fisioterapia, a gente trabalha para tentar fazer esse músculo agir na maneira correta. Então, na verdade, é uma balança. A gente tenta pegar o que está lá embaixo, trazer ele para uma ação muscular melhor, e o que está muito ativado a gente tenta diminuir. Paralelo a isso, ainda a gente pode fazer o quê? Mobilizações nas vértebras, manuais mesmo, sem dor, com as mãos, assim. A paciente fica deitada, aí existem algumas técnicas já bem difundidas de terapia manual, como é um conceito Maitland, um conceito de Mulligan. A osteopatia tem muitos estudos ainda que precisam ser feitos, mas ela já apresenta um resultado interessante em alguns casos, e a gente sempre tenta trabalhar com evidência. Então a gente procura o que tem de novo, que é comprovado que trabalha, para a pessoa também não perder tempo. Muitas técnicas que antigamente se faziam, como bolsa de água quente, luz vermelha, o infravermelho, lá, isso a gente já para de trabalhar dessa maneira. A gente já tem técnicas mais avançadas, mais eficazes, que as pessoas ainda precisam conhecer com os fisioterapeutas para tratar. Mas basicamente o tratamento é esse. É um alinhamento de novo da coluna cervical, relaxar os músculos e ensinar movimentos corretos. E a gente tenta perceber aí ao longo do dia a dia, com fortalecimento e outras coisas. Quanto tempo de tratamento vai depender de cada caso? O ideal, assim, a gente consegue, como você falou, cada caso. Às vezes tem casos muito crônicos, a pessoa que vive, ela tratou enxaqueca durante 10 anos para depois ser diagnosticada com uma cefaleia cervicogênica. Então esse tratamento demora um pouco. Os estudos e a Sociedade Internacional de Cefaleia, ela preconiza que o tratamento seja feito por pelo menos 3 meses. 3 meses. Esses 3 meses, ela fala o quê? Que lá diminui a incidência de uma recidiva. Eles têm alguns estudos controlados, feito com uma metodologia de trabalho, né, um estudo muito bem feito em algumas universidades, mostrando o quê? Que se a pessoa faz 3 meses, ela consegue ter um prognóstico, uma chance de ficar bem por mais de um ano. Eles acompanharam essas pessoas por mais de um ano. E aí eles viram uma diferença, que as pessoas que fizeram um tratamento mais curto, eles tiveram um retorno do sintoma em menos de um ano. E quem fez um tratamento um pouco mais prolongado conseguiu manter por mais tempo. E a atividade física nesse momento também é importante, quando a pessoa consegue voltar? Isso, sem dúvida. O organismo foi feito para se mexer. Exatamente. A gente precisa só se movimentar da maneira correta. Então, se ela conseguir manter, depois que ela perdeu o quadro de dor, a gente tira o momento errado, né, o movimento agressivo, o movimento que machuca, ela vai ter uma vida normal, vai conseguir ficar sem as dores e fazer suas atividades do dia a dia. Quero muito agradecer a participação do fisioterapeuta André Venturini, que tirou aí a dúvida da Marta Regina e a nossa também, com mais esse tipo de cefaleia que tem tratamento. Obrigada, viu, André? Obrigado, muito obrigado. De repente,